Olá, turma de fenômenos de transportes. Eu trouxe para vocês alguns exemplos da nossa lista de exercícios a ser realizada nessa primeira unidade. Para esclarecer algumas dúvidas, a gente vai ver alguns exercícios resolvidos aqui durante esse vídeo. Essa primeira parte tem a ver com a propriedade dos fluidos, tudo que se refere à parte de densidade, viscosidade, peso específico, volume específico, densidade relativa, etc. Para aproveitarem melhor esse vídeo, eu sugiro que vocês tenham por perto a tabela de fatores de conversão que eu passei para vocês em PDF. Então, vamos com o primeiro exemplo. Esse é o primeiro exemplo da lista também. Diz, se o peso específico de um líquido é de 52 libra-força por pé cúbico, qual é o valor da sua densidade em slug por pé cúbico? Então, vejam que nesse caso, o único dado que a gente tem é o peso específico de 52 libra-força por pé cúbico. A gente sabe, por definição, que esse peso específico equivale à densidade vezes a gravidade. Então, a densidade nesse caso vai ser equivalente a quê? Ao peso específico dividido pela gravidade. A gente substitui os valores, lembrando que no sistema inglês a gravidade equivale a 32,2 P por segundo quadrado. Vejam que nesse caso nós precisamos chegar de libra-força para slug. Então, nessas unidades que a gente tem aqui, nós temos sobrando segundo quadrado e libra-força. Então, precisamos de um fator de conversão que junte as duas unidades. Se vocês olham na tabelinha de vocês, encontrarão essa relação aqui. Libra-força vezes segundo quadrado dividido por 32,2 P equivale a slug dividido por 32,2. Matematicamente, eu posso simplesmente cortar esse 32,2, porque ele está no denominador dos dois lados da equação. Desse jeito, vai ficar que libra-força vezes segundo quadrado dividido por P equivale a um slug. A gente encontrou, então, uma conexão entre libra-força, que é o que a gente tem, e slug, que é o que a gente precisa para atingir o nosso resultado. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Na minha equação de densidade, eu vou simplesmente ajeitar as minhas unidades. E eu vou dizer o quê? Peso específico dividido pela gravidade vai ficar 52 libra-força vezes segundo quadrado dividido por 32,2 P cúbico vezes P. Observem aqui que o que está em laranja, certo? Ele equivale a slug, aquele fator de conversão que a gente acabou de encontrar. Então, eu posso simplesmente substituir. Dessa forma, a gente tem as unidades que o problema está pedindo. Slug por pé cúbico. A partir daí, é só fazer a matemática. 52 dividido por 32,2 e vai dar um resultado de 1,615 slug por pé cúbico, que é o resultado que está na nossa lista, certo? A partir daqui, vamos aproveitar esse mesmo exemplo, só que dessa vez calcular a densidade, desta vez em libra-massa por pé cúbico. Vamos partir do mesmo dado, que é o peso específico, mesma equação, que é peso específico igual a densidade vezes a gravidade. Vamos substituir da mesma forma, só que desta vez vamos encontrar um fator de conversão de libra-força para libra-massa. Qual é esse fator de conversão? Uma libra-força equivale a 32,2 libra-massa por P, tudo dividido por segundo quadrado, que também está na tabelinha de vocês. A partir daí, a gente vai fazer a substituição desse valor. No lugar de libra-força, vamos colocar toda a equivalência que a gente tem. Substitui na equação, que fica desse lado, na parte laranja, e vejam que a gente pode cortar
esse 32,2, porque nós temos o mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador da nossa equação. Depois que a gente for fazer isso, a gente ajeita as nossas unidades. E vai ficar o quê? No numerador, libra-massa por P, dividido por P cúbico, vezes segundo quadrado. A partir daí, nós cortamos os valores numéricos. Vejam que a gente pode cortar P por segundo quadrado, tanto no numerador quanto no denominador. E aí, vai dar o quê? 52 libra-massa por P cúbico. Vejam que esse valor coincide com o valor do peso específico. A única coisa que está mudando são as unidades. O peso específico é 52 libra-força por P cúbico, enquanto a densidade é 52 libra-massa por P cúbico. Devido a esse fator de conversão, geralmente, no sistema inglês, a gente sempre tem esse valor. O valor é o mesmo para o peso específico e para a densidade. A única coisa que vai mudar são as unidades. Como a gente tem o mesmo resultado com unidades diferentes, a gente teria que chegar do primeiro para o segundo e ao contrário, né? Encontrar uma equivalência. Ou seja, a partir de 52 libra-massa por P cúbico, a gente teria que encontrar o mesmo valor em slug por P cúbico. E a gente disse o quê? Na tabelinha de vocês, uma libra-massa equivale a slug dividido por 32,2. Se a gente substituir no valor da densidade, nós vamos ter o quê? 52 dividido por 32,2 slug por P cúbico, que é 1,615. O primeiro resultado que a gente encontrou. E se a gente for no caminho contrário, de slug para a libra-massa, a gente utiliza o mesmo fator de conversão e, obviamente, vamos chegar também no mesmo resultado, o que está mostrando que fizemos o cálculo correto. O segundo exemplo diz: se o peso específico de um fluido é igual a 8.100 Newton por metro cúbico, qual é o valor mais aproximado da sua densidade em quilograma por metro cúbico? Mais uma vez, o dado que nós temos é o peso específico. Peso específico igual a densidade vezes a gravidade. Vamos substituir os valores, certo? Lembrando que a gente pode utilizar 8.100 Newton, ou também a gente pode utilizar 8,1 kN. Lembrando que esse quilo equivale a 1.000. Mas o valor é exatamente o mesmo. Tenham muito cuidado quando a gente tem quilo ou não, para não confundir os valores. Vejam que na parte de cima, o peso específico está em Newton, e a gravidade agora no sistema internacional é 9,81 metros por segundo quadrado. Qual é o fator de conversão? 1 Newton equivale a quilograma vezes metro, tudo dividido por segundo quadrado. Se a gente substituir na equação de densidade, vai ficar do jeito que vocês estão vendo. Aí, o que a gente tem que fazer? Organizar bem as unidades para não errar, certo? No numerador vai ficar quilograma vezes metro, dividido por segundo quadrado vezes metro cúbico. E no denominador fica metro por segundo quadrado. Se a gente ajeitar mais uma vez essas unidades, vai ficar da forma que vocês estão vendo. Quilograma metro segundo quadrado e embaixo segundo quadrado metro cúbico por metro. Aí a gente corta metro com metro e segundo quadrado com segundo quadrado. Vejam então que a nossa densidade vai ficar, fazendo os cálculos matemáticos, de 8.100 dividido por 9,81, um resultado de 825,7 aproximadamente quilograma por metro cúbico. Qual seria o valor da densidade da questão 2 em slug por P cúbico?
Lembrando que a nossa densidade calculada foi 825,7 kg por metro cúbico. Como é que eu vou chegar em slug por pé cúbico? Na tabelinha que vocês têm, vão encontrar uma equivalência entre os dois, que diz o quê? 1000 kg metro cúbico é igual a 62,43 libra-massa por pé cúbico e é igual a 1,940 slug por pé cúbico. Todos esses valores em laranja, eles são representativos da densidade da água. A partir daí, a gente vai fazer o nosso fator de conversão. Como? Eu vou dizer, para cortar as unidades de quilograma metro cúbico do nosso resultado, eu vou colocar no denominador. E eu vou colocar a equivalência das unidades que eu quero no numerador. Então, dessa forma, eu vou dizer o quê? Vou cortar quilograma com metro cúbico do numerador com o do denominador. Aí eu faço o cálculo matemático, 825,7 vezes 1,940, tudo dividido por 1000. E vai dar um resultado de 1,66225 slug por pé cúbico. Exemplo 3. Se a densidade de um fluido é igual a 846,0754 kg por metro cúbico, qual é o valor mais aproximado da sua densidade relativa? O dado que a gente tem, então, é a densidade do fluido em questão. Lembrem que a densidade relativa ela é igual à densidade de qualquer fluido dividido pela densidade padrão. Se for um líquido, a densidade padrão é a densidade da água. E se for um gás, essa densidade padrão corresponde à densidade do ar. Nesse caso, como não está especificando que seja um gás, a gente assume que é um líquido mesmo. Então, vamos colocar 846,0754 kg metro cúbico dividido pela densidade da água no mesmo sistema de unidades, que seria 1000 kg por metro cúbico. Aí a gente vê que as unidades do numerador e do denominador são as mesmas. Vamos cortar esses valores e vamos calcular o nosso valor da densidade relativa. No exemplo 4, se o peso específico de um fluido é igual a 8.200 N por metro cúbico, qual é o valor mais aproximado do seu volume específico em metro cúbico por quilograma? Lembrem que esse volume específico é equivalente ao volume ocupado por uma substância dividido pela quantidade de massa. Ou a gente também pode utilizar essa equação que diz que é o contrário da densidade, 1 dividido pela densidade. Nesse caso, o dado que eu tenho é o peso específico. Então, eu posso fazer uso desse peso específico para encontrar a densidade. Lembrando que peso específico é igual a densidade vezes a gravidade. A partir daí, eu vou calcular a minha densidade, que é 8.200 N dividido por metro cúbico, tudo dividido pelo valor da gravidade, 9,81 metro por segundo quadrado. Mais uma vez, temos uma divergência nas unidades. No numerador eu tenho Newton e no denominador eu tenho metro por segundo quadrado. Então, vamos lembrar que Newton equivale a quilograma metro por segundo quadrado. Se eu for substituir essa equivalência na minha equação, e se eu for ajeitar as minhas unidades, fazendo a matemática, vamos encontrar que 8.200 dividido por 9,81 vai dar um aproximado de 835,88 e as unidades vão se reduzir a quilograma por metro cúbico. Depois que a gente encontrou a densidade, nós podemos agora sim encontrar o nosso volume específico. Volume específico vai ser igual a 1 dividido pelo valor da densidade. Eu coloco os valores na minha equação
E, fazendo a matemática, eu vou encontrar um valor aproximado a 0,0012 metro cúbico por quilograma. Vejam que as unidades do volume específico também são o inverso da densidade. Mais um exemplinho. O exemplo 5 diz o quê? Um certo gás pesa 16,0 Newton por metro cúbico a uma temperatura e pressão definida. Quais são os valores da sua densidade, volume específico e massa específica relativa em relação ao ar? Peso específico do ar, 12 Newton por metro cúbico. Então, os dados que a gente tem neste caso são peso específico do gás e peso específico do ar, que vem a ser o fluido padrão. A primeira coisa que a gente vai calcular é a densidade. Mais uma vez, a partir da equação de peso específico, certo? Que para aquele fluido é 16 Newton por metro cúbico, vamos dizer, esse peso específico é igual a densidade vezes a gravidade. A densidade, então, vai ser o peso específico dividido pela gravidade. A gente tem Newton metro cúbico no numerador e a gente tem metro por segundo quadrado no denominador. Mas nessa altura a gente lembra que Newton é igual a quilograma metro por segundo quadrado. Então, a gente substitui as unidades, ajeita, faz a matemática, vai cortar metro com metro e segundo quadrado com segundo quadrado, dando um valor final de densidade equivalente a 1,631 kg por metro cúbico. A segunda coisa que está pedindo nesse problema é o volume específico. A gente sabe que volume específico é o inverso da densidade, e a gente já calculou a densidade. Então, é simplesmente colocar 1 dividido pela densidade e fazer a matemática para acharmos um valor próximo de 0,613 metro cúbico por quilograma. O terceiro item que é solicitado nesse exemplo é a massa específica relativa, também conhecida como densidade relativa, e também recebe o nome de gravidade específica. Então, qualquer um desses nomes é válido, porém, a equação sempre vai ser a mesma. Densidade relativa, então, é a densidade do fluido, que nesse caso é um gás, dividido pela densidade padrão, que neste caso é o ar. Lembrem que essa densidade relativa é equivalente ao peso específico relativo, que é o peso específico do fluido dividido pelo peso específico do fluido padrão. Essa primeira opção que vocês têm é a mais fácil, porque nesse caso eu já tenho os valores dos pesos específicos dos dois, tanto do gás que eu quero encontrar, quanto do fluido padrão. Então, é simplesmente colocar 16 Newton por metro cúbico dividido por 12 Newton por metro cúbico. As unidades são as mesmas, a gente corta elas, e a densidade relativa, então, que também equivale a peso específico relativo, é de 1,333. A segunda opção que eu coloquei para vocês, certo? Foi partir da densidade do fluido. Como a gente faria isso? Se a gente não quiser utilizar o peso específico de forma direta. Lembrem que peso específico é igual a quem? A densidade daquele fluido vezes a gravidade. A densidade que a gente encontrou foi 1,631 kg metro cúbico e a gente multiplica pela gravidade, 9,81 metro por segundo quadrado. Tudo dividido pelo valor do peso específico padrão. Aí a gente coloca 12 Newton por metro cúbico. Lembrando que Newton equivale a quilograma metro segundo quadrado,
que a gente tem na nossa equação. Então, no lugar dessas 3 unidades, eu posso simplesmente colocar Newton. Eu faço os cálculos e, mais uma vez, eu vou encontrar que a densidade relativa é igual a 1,333. A terceira opção. Essa terceira opção vai dizer o quê? O peso específico padrão é igual a quem? Densidade do fluido padrão vezes a gravidade. Então, a densidade do fluido padrão é igual ao peso específico padrão dividido pela gravidade. Vejam que é exatamente o mesmo cálculo, só que eu estou resolvendo desde outro ponto de vista. Densidade do fluido padrão, então, vai ser quem? 12 Nm³ dividido por 9,81 metro segundo quadrado. Eu vou substituir os valores de Newton, quilograma metro segundo quadrado, para poder encontrar a minha densidade padrão. Ajeito as minhas unidades e eu encontrarei que esse valor equivale a 1,22. Com essa densidade padrão, eu posso substituir na primeira equação. Densidade relativa vai ser a densidade do fluido, do gás, no caso, 1,631 kg/m³, e a densidade do fluido padrão, que eu achei a partir do peso específico, é 1,22 kg/m³ também. Aí a gente corta as duas unidades, tanto no numerador quanto no denominador, e o meu valor vai dar 1,337. Vejam que aqui a gente tem uma pequena diferença, porém não é grande, né? É a terceira casa decimal depois da vírgula, então não tem problema nenhum. Até aqui foram alguns exemplinhos que a gente viu. Eu espero que seja de ajuda para vocês. Obrigada.